É inevitável, porque não se fala em outro assunto, principalmente em Brasília. Eu quero discutir com você alguns aspectos. O primeiro, a gente vem falando desde o início do jornal e também ao longo das últimas semanas sobre as sanções impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que tem uma ligação direta com o julgamento de Jair Bolsonaro. Você acha que o fator Trump... Qual é a sua visão sobre o fator Trump nesse julgamento que começa amanhã, Silvio? Daniel, eu acho que é um julgamento de cartas marcadas, é um grande teatro, aquele filme que a gente já sabe como termina. Portanto, eu acho que nada vai influenciar o voto que já está pronto há muito tempo do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros da turma. Talvez possamos esperar alguma coisa de Luiz Fux, já chego lá. Mas qual é o ponto central aqui? É evidente que o fator Trump, como você descreve, aumentou a pressão dentro do Supremo Tribunal Federal, sobretudo com a aplicação da sanção, com a aplicação da lei Magnitsky, porque também os demais ministros aguardam por uma punição, uma futura punição. Eu imagino que depois do término, do desfecho desse julgamento, outros ministros também serão punidos por violação de direitos humanos, por aplicação de censura, por transformar o país numa ditadura. Não uma ditadura clássica que veste farda. O Brasil hoje tem uma ditadura que veste toga. É o que temos dito diariamente aqui na Revista Oeste. Aliás, há um bom tempo, muito antes desse julgamento chegar a esta fase, que já é a última etapa na primeira turma. Vamos lembrar que a primeira turma é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, que é o ex-advogado de Lula da Silva. Isso, em qualquer país do planeta, já soaria como um absurdo. Como assim o advogado do presidente da República hoje preside uma turma que julgará o antecessor, o adversário político dele? Pois é, no Brasil nós temos. Ao lado dele está sentado Flávio Dino, que era ministro até outro dia, até cruzar a galope a Praça dos Três Poderes, de Lula da Silva. Alexandre de Moraes é a figura que o planeta já conhece, o mundo já conhece. A imprensa internacional fez questão de mostrar quem é Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia, a mesma coisa, aquela que um dia cedeu à ideia de censura, lá em 20 de outubro de 2022, quando ela disse: é censura o que está sendo feito contra a Brasil Paralelo num documentário sobre a facada, o atentado ao presidente Jair Bolsonaro. Mas até segunda-feira passa. É uma censura cirúrgica, é uma censura que vai durar pouco. Nunca acabou. Quando você abre mão, aquilo nunca mais terá volta. A liberdade não é algo que pode ser entregada nem dosada. Não existe meia liberdade. Portanto, talvez o voto do ministro Luiz Fux apresente uma divergência, e ele tem dado sinais sobre isso desde a fase de interrogatórios, quando sentou-se ali o coronel delator Mauro Cid, o único pilar de todo esse conjunto probatório. O conjunto probatório é muito frágil, nada além de conversas amalucadas de WhatsApp, alguns prints aqui e ali, não há mais nada além disso. Eles não conseguiram provar que, de fato, um golpe era planejado, era orquestrado e tenha sido, vamos chamar assim, startado, tenha sido iniciado. Não houve isso. Mas o coronel delator, que também não conseguiu provar aquilo que delatou, portanto, ele também pode perder o benefício da delação premiada, chamou a atenção de Luiz Fux, que disse: como assim eles levaram Mauro Cid 11 vezes prestar depoimento? 9 foram aproveitadas. 11 vezes não é muita coisa. E aí Fux pergunta: mas cada vez que você tinha de ir à Polícia Federal, eles faziam perguntas específicas? Eles talvez estivessem... será que eles estavam ajustando alguma coisa? Porque foi isso que Mauro Cid disse. Numa conversa com um interlocutor, que foi exposta numa capa da revista Veja, ele diz claramente: eles já tinham o roteiro pronto. Eles me chamavam para fazer algumas perguntas pontuais, e aí eles tinham o mosaico pronto para dizer que um golpe foi desenhado e eu sou a prova deste golpe. Portanto, é uma farsa, um jogo de cartas marcadas, já sabemos como vai terminar. E também vamos lembrar que no 7 de setembro, muita gente vai à rua defender a sua liberdade, a democracia, as cores da nossa bandeira contra esse consórcio que está lá no poder. Silvio, você falou sobre o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro,
Mauro Cid, ele decidiu não comparecer ao próprio julgamento na primeira turma, no âmbito do inquérito dessa suposta tentativa de golpe de Estado. Essa notícia foi publicada há pouco. Foi divulgada há pouco, segundo o site Metrópolis. A Aliados, Cid justificou que preferiu não ir ao Supremo por orientação de seus advogados. A defesa do militar avalia que ele não teria nenhum ganho comparecendo ao julgamento. De acordo com interlocutores, o ex-ajudante de ordens vai acompanhar esse julgamento em casa, localizada na Vila Militar, em Brasília. Os advogados, porém, vão estar no Supremo presencialmente. Você também disse há pouco que, mesmo sabendo como vai terminar, eu quero saber a sua avaliação sobre as consequências de uma eventual condenação de Jair Bolsonaro, Silvio. Eu acho que teremos ampliação da aplicação da lei Magnitsky, que por parte do governo dos Estados Unidos, contra violadores de direitos humanos, contra uma ditadura de toga, e isso para mim está muito claro, deve envolver outros ministros do STF. A figura do Procurador-Geral da República é uma figura até decorativa, porque o Paulo Gonet não é o agente acusatório. O ministro Alexandre de Moraes atuou como Ministério Público, aliás, como tudo, né? Ele atuou como procurador, atuou como juiz, atuou como relator, vítima, né? Ele era vítima de um plano mirabolante para que teriam tentado matá-lo, coisa de Hollywood mesmo, de Netflix. Então, a figura do Paulo Gonet, por assinar a acusação, eu acho que ele também será sancionado. E talvez algumas autoridades da Polícia Federal, sobretudo aquelas que podem ter deixado rastros digitais no episódio Felipe Martins, e isso é muito grave, porque aí nós estamos falando de uma fraude contra o sistema migratório americano, ou seja, inseriram dados do Felipe Martins para dizer que ele fez uma viagem que não fez, provou que não fez, e ainda assim ficou preso por 6 meses, alguns dias numa solitária, foi perseguido, ele foi torturado para tentar tirar dele uma delação, essa que o Mauro Cid fez, o Felipe Martins não fez. Daniel, temos de observar todo esse julgamento também com um certo timing político. Por quê? Veja você, o ministro Luiz Roberto Barroso está de saída da presidência do STF. O ministro Edson Fachin vai assumir esta cadeira. O Paulo Gonet houve o pedido para que ele seja reconduzido ao cargo por parte do presidente Lula da Silva. Isso precisa passar pelo Senado, mas é possível que passe, inclusive. Mas também já tem um período, ele já cumpriu um ciclo. E, ademais, nós precisamos, talvez, olhar a celeridade, a velocidade com que eles estão tentando fazer isso para impedir que este julgamento se arraste para o ano eleitoral de 2026. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, coberto de crueldade, alguém que só age por vingança, é a face mesmo da maldade contra qualquer um que tenha o sobrenome Bolsonaro, ou seja, aliado do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem pressa, ele sabe que o calendário corre contra todos eles, principalmente por conta das eleições do ano que vem. E caso divergências sejam apresentadas em votos, nesta primeira turma, cabem os chamados embargos infringentes. Isso, no jargão jurídico, significa que são recursos que seriam apreciados pelo plenário, pelos 11 ministros. Aí a chance em relação ao presidente Jair Bolsonaro é muito maior de conseguir uma pena menor, de ter mais tempo para argumentar, mais tempo de convencimento e também da pressão, do calor das ruas, que vai começar agora, 7 de setembro. Mas isso só vai subir com o tempo. Para você ter uma ideia da velocidade de um julgamento dessa magnitude, eu sempre comparo com o julgamento da Ação Penal 470 do Mensalão. A Ação Penal 470 começa a ser julgada em 2 de agosto de 2012. Ela durou 53 sessões. Foram 138 dias. E ali tinha todo um grupo político que mandava no país, chefiado por José Dirceu, porque o Lula não foi acusado, o Dirceu não acusou o seu chefe de comandar o escândalo de compra de votos do Mensalão. Mas veja o tempo. Ela se arrastou olha o tempo que durou. Transmitida pela TV Senado, com todos os ministros. Aliás, é a partir de 2012 que o brasileiro passa a conhecer os 11 ministros da Suprema Corte e tratá-los com mais familiaridade do que os 11 que jogam na Seleção Brasileira de Futebol. Vamos lembrar também que 4 ainda estão lá. Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. Portanto,
eles sabem do que nós estamos falando. Um julgamento desse tamanho precisa de cautela. Mas não, no afogadilho eles querem jogar tudo para a primeira turma e passar isso rápido, terminar isso, se possível, em uma semana, e Alexandre de Moraes quer colocar o presidente Bolsonaro na papuda, tratamento que nenhum outro ex-presidente recebeu. O presidente Lula da Silva ficou numa cela gourmet em Curitiba, aliás, arrumou até uma namorada nesse período, e recebia visitas e dava entrevistas. Fernando Collor de Mello está na sua casa, preso, lá em Alagoas, por conta da Procuradoria-Geral da República ter aceitado o argumento de que ele tem problemas de saúde. Apneia de sono, transtorno bipolar e Parkinson. O presidente Bolsonaro passou por 6 cirurgias invasivas. Foi vítima de um ataque à faca. O presidente Jair Bolsonaro tem problemas de saúde talvez muito piores. Comorbidade, né? Uma situação que precisa de tratamento integral. Colocá-lo na papuda, de novo, é crueldade.